Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidas pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à nossa leitura. Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Capítulo 9. Discorde em concórdia e enfatize o positivo. Não é fácil aprender a evitar conflitos e a nutrir relacionamentos harmoniosos. Afinal, algumas pessoas são bem difíceis de se conviver. No entanto, é vital cultivar relacionamentos pacíficos com todas as pessoas em nossa vida. Deus não sugeriu que evitássemos o conflito, Ele o ordenou. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, preservando o vínculo da paz para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Tudo o que Deus nos instruiu a fazer visa ao nosso bem. Quando penso nisso, sinto-me encorajada a seguir em obediência nos relacionamentos difíceis. Uma das razões para os problemas de relacionamento é que nem sempre estamos determinados a resistir à discórdia. Resistimos algumas vezes, mas não nos dispomos a resistir o tempo todo. Ou pensamos que a única maneira de suportar o outro é transformar-se em capacho. E então, nunca emitimos nossas opiniões ou expressamos nossos sentimentos nos conflitos. Assim, não raro, nos tornamos pessoas amargas e ressentidas. Vou ser repetitiva para ter certeza de que expus meu argumento claramente. Ficar longe da discórdia é um processo contínuo nos relacionamentos cotidianos. Devemos confrontar a discórdia, trazê-la à tona e conversar sobre ela, buscando algum acordo de paz. Ainda que certamente não seja fácil viver em paz com os outros, sei por experiência própria que isso é possível. Neste capítulo, vou compartilhar com você os seguintes princípios para resistir à discórdia e desfrutar de relacionamentos pacíficos. Aprenda a discordar em concórdia, enfatize o positivo, aceite cada um tal como é. Vamos dar uma olhada em cada um desses princípios. Aprenda a discordar em concórdia. A falta de comunicação é a causa número 1 de muitos relacionamentos turbulentos, incluindo o divórcio e mesmo o adultério. Muitas vezes as pessoas tentam conversar sobre um assunto, mas acabam discutindo porque discordam em algum ponto e não sabem como debater adequadamente. Depois de certo tempo, param de tentar se comunicar e grandes problemas surgem em seus relacionamentos. Muitos dos desafios no meu casamento com Dave têm a ver com nossa incapacidade de comunicação à maneira de Deus. Temos personalidades muito diferentes e muitas vezes vemos as coisas de ângulos totalmente diversos. Sou uma pessoa forte, verbal. Ao longo dos anos, minha boca me causou muitos problemas porque eu sempre tinha que estar no comando para que ninguém pudesse tirar vantagem de mim ou me empurrar de um lado para o outro, como meu pai fazia comigo. Quando nos casamos pela primeira vez, Dave era mais passivo que eu e menos inclinado a me confrontar. Então, após ter me dado alguns anos para crescer em Deus e superar parcialmente meu passado, o Espírito Santo levou Dave a confrontar-me cada vez mais, em vez de deixar-me fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu ficava com tanta raiva que tinha vontade de sair e deixar tudo para trás, mas, no fundo, eu sabia o que Deus estava tentando fazer. Parte de mim, sinceramente, queria que ele o fizesse, mas outra parte, a carne, queria gritar e fugir. Quando o Senhor começou a ensinar-me a viver em concórdia, eu não conseguia compreender como poderia concordar, apesar das divergências. Simplesmente manter a boca fechada não me parecia ser uma opção. O demônio me disse várias e várias vezes: se você fizer isso, vai virar um capacho e todo mundo vai pisar em cima de você. Quando estudei pela primeira vez os versículos
que falam sobre submissão e sobre como a esposa deve adaptar-se a seu marido, foi quase demais para eu aceitar. Então, quando eu finalmente evoluí até o ponto em minha caminhada com Deus, no qual eu queria ser submissa a Dave, minha resposta inicial foi ir para o extremo oposto. Se anteriormente eu tinha alguma coisa a dizer sobre tudo, comecei a sentir que não podia dizer nada. Se Dave discordasse de mim sobre alguma coisa, eu sentia que a submissão significava que eu não poderia verbalizar mais nenhuma opinião. Se não fosse assim, eu estaria me rebelando contra o meu marido. Isso pode não parecer um grande problema se você por acaso se casou com alguém com quem você concorda a maior parte do tempo, mas esse não era o caso comigo e com Dave. Ainda que eu me mantivesse em silêncio, no exterior, dentro de mim, eu queria me rasgar. Estava quieta, mas estava com raiva. Conseguia ficar em silêncio por algum tempo e então explodia. Dave continuou a pressionar e a me confrontar, e quando sentamos para conversar sobre nossos problemas, nos demos conta de que uma boa parte de nossos conflitos se devia a problema de comunicação. Dei-me conta de que a comunicação acontece quando todas as partes podem expressar seus corações da maneira de Deus, mesmo quando discordam. Ambos tínhamos coisas a aprender sobre como comunicar se adequadamente um com o outro. Dave ficou anos sem me confrontar e quando começou, veio com demasiada força. Eu não estava acostumada a ser confrontada e naturalmente exagerava na reação e ficava chateada a cada vez em que ele tentava compartilhar alguma coisa comigo. Também tive que aprender a tentar parar de manipulá-lo. Se ele discordava de mim em algum assunto, eu tentava fazê-lo ver as coisas do meu ponto de vista. Dave percebia a minha tentativa de manipulação e exclamava: "Pare de tentar me convencer, Joyce. Se estou errado, deixe que Deus me convencerá disso. Se você está errada, deixarei Deus convencê-la disso." Precisávamos de equilíbrio e precisávamos aprender a discordar em concórdia. Eis o que aprendemos sobre como discordar em concórdia. Demonstre respeito um pelo outro. Demonstrar respeito em nossa atitude, nosso tom de voz, nas expressões faciais e na linguagem corporal tem sido a chave para aprendermos a discordar em concórdia. Se eu suspiro em alto som quando Dave tenta compartilhar alguma coisa comigo, é óbvio para ele que considero o que ele está dizendo de pouco valor. O suspiro comunica isso. Eu já me decidi e não estou interessada em ouvir o que você tem a dizer. A maioria das pessoas não se importa se você tem uma opinião diferente da delas, desde que você não as faça sentir como se suas opiniões fossem ridículas e sem valor. Há uma maneira sábia de tratar as pessoas e uma maneira nem um pouco sábia. Deixe estar por um tempo. Se continuarmos discordando depois de ter deixado cada um falar o que achava ou sentia, paramos de conversar e esperamos para ver o que Deus fará. Seja paciente. Você pode notar que eu fico repetindo "eu aprendi", "nós aprendemos", "estou aprendendo" ou "estamos aprendendo". Ser um pacificador é uma decisão e depois é um processo de aprendizagem. Não se sinta desencorajado se você escolhe se abster do conflito e da discórdia e então, uma vez ou outra, volta ao seu antigo jeito. Basta estar determinado a aprender. O Espírito Santo é seu professor particular. Cada relacionamento é de um jeito e o Espírito Santo irá guiá-lo por sua situação particular se você confiar nele. Levantei muitos muros que eu nem sabia que existiam. Muitas das minhas reações estavam baseadas na minha antiga situação. Dave não tinha nada a ver com as mágoas do meu passado, mas minha percepção estava afetada pelos anos de abuso e controle. Ainda tinha muitas questões que precisava resolver para desfrutar da liberdade plena. Obviamente, não podia resolver todas de uma vez só. O Espírito Santo conduz nosso aprendizado como acha melhor.
pois enxerga mais que nós. Vamos chegar à linha final vitoriosos se nos mantivermos no programa. Procure uma resposta que você possa satisfazer a ambas as partes. Deixe-me dar um exemplo específico. Quando Dave e eu compramos os móveis para nossa casa, geralmente gostamos de coisas diferentes. Alguns homens não estão nem um pouco interessados em ajudar a decorar a casa. Mas Dave tem opiniões bem definidas sobre o que aprecia. Eu também tenho, mas nossos gostos na decoração são bem diferentes. Quando tentamos sair para comprar os móveis, passamos 20 minutos na primeira loja em que entramos só discutindo. Quando voltamos para casa, eu estava exausta. Finalmente, me dei conta de que minha opinião não estava mais certa que a de meu marido. Portanto, decidimos continuar visitando as lojas até encontrar algo de que ambos gostassem. Em muitas ocasiões, um ou outro teve que abrir mão de coisas de que gostavam para que pudéssemos encontrar coisas de que ambos gostassem. Algumas vezes, desistíamos, voltávamos para casa e continuávamos em outro dia. Ceda regularmente. Caminhar no amor significa abrir mão do direito de estar certo. Dave e eu cedemos regularmente, de uma forma equilibrada. Em outras palavras, eu não faço as coisas do meu jeito o tempo todo, e tampouco Dave. Ambos estamos dispostos a cumprir o que o Espírito Santo determinar sobre de quem é a vez de ceder. Isso não é fácil porque, como todo mundo, Dave e eu nascemos com uma boa porção de egoísmo. Nós, naturalmente, procuramos o que é melhor para nós mesmos, não o que é melhor para o outro. Ceder requer humildade. Fazê-lo com uma boa atitude é sinal de maturidade. Se eu ceder e Dave fizer do jeito que ele quer, mas eu passar o resto do dia sentindo pena de mim mesma, que vantagem obtive? Nenhuma. Houve ocasião em que Deus me conduziu a pedir perdão a Dave quando houve atrito entre nós, mas eu me recusei, porque a última a pedir perdão tinha sido eu. Estava disposta a fazer minha parte, mas não queria abrir mão do que achava justo. Queria ter certeza de que ninguém tiraria vantagem de mim, e assim mantinha uma lista mental de quantas vezes eu ou ele ganhávamos. Tive que aprender a não manter um registro literal de quem havia cedido por último. Se duas pessoas estão dispostas a se revezar em ceder entre elas, isso beneficiará o relacionamento. Você vai ter que aprender seus próprios modos de discordar em concórdia, porque a cada situação é de um jeito, cada pessoa é de um jeito diferente. Se você é cristão e está num relacionamento com um descrente, Deus pode demandar que você ceda, mas com maior frequência, simplesmente porque você abriga o suficiente da palavra de Deus em seu coração para permitir que seja assim. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus são levadas por sentimentos e pensamentos. As pessoas firmadas na palavra de Deus sabem que os sentimentos e pensamentos levarão ao desastre. Outro modo de desfrutar de relacionamentos harmoniosos é aprender a focalizar os pontos fortes da pessoa e não suas fraquezas. De fato, se mais casais aprendessem a fazer isso, haveria muito menos divórcios. Enfatize o positivo. Amo profundamente meu marido, mas por anos eu mantive uma lista mental de todos os defeitos que ele demonstrava. Eu era uma pessoa muito negativa e procurava falhas e traços negativos nas pessoas. Sentia-me tão mal a respeito de mim mesma que tentei encontrar muitas coisas ruins nos outros apenas para me sentir melhor. Um dos defeitos que encontrei em Dave é que ele jogava golfe todos os domingos. Eu achava tremendamente egoísta por não ver como era duro para mim ficar em casa a semana toda com as crianças, sem oportunidade de ir a lugar algum. Só tínhamos um carro que ele tinha que usar para ir ao trabalho. Sentia-me limitada ao raio de 3 quarteirões que eu conseguia percorrer caminhando. No entanto, nesses 3 quarteirões havia padarias, mercearia, um salão de beleza e uma dessas lojas de 10 centavos, como se chamavam à época. Eu não era espiritualmente inteligente,
o bastante para me dar conta de que Deus havia me abençoado com a conveniência de ter todos esses lugares ao alcance de meus pés. Nunca levei em consideração que Dave trabalhava toda semana, que sempre amara os esportes e que jogar golfe aos domingos era muito, muito importante para ele. Tentei fazer com que desistisse. Ficava com raiva quase todos os sábados, o que só fazia com que ele tivesse mais vontade de jogar. Quis colocá-lo sob a lei, e isso fez ter vontade de ficar longe mais tempo ainda. Os padrões da lei só aumentam nossos problemas, não podem solucioná-los. Também reclamei que Dave não conversa comigo o suficiente, que ele fazia palhaçadas demais e que não levava as coisas a sério, e que não era proativo o suficiente. A lista que eu mantinha de suas falhas crescia e crescia. Em resumo, eu caçava tudo que fosse negativo e ignorava suas características positivas. Estava tão ocupada meditando sobre suas falhas e tentando corrigi-las que eu simplesmente não me dava conta da bênção que tinha em minha vida. Quando Deus finalmente me ensinou, após muitos anos de sofrimento, a enfatizar o que há de bom na vida e nas pessoas, foi incrível a quantidade de ótimas qualidades que encontrei em meu marido. Obviamente, essas qualidades já existiam e eu poderia ter desfrutado delas todo esse tempo. Descobri que Dave era flexível e que se adaptava fácil. Ele é muito fácil de se conviver. Ele não exige muito. Está disposto a comer qualquer coisa, não importa se lhe dou um sanduíche frio ou uma refeição quente. Ele deixa que eu compre qualquer coisa que possamos pagar. Posso levar pessoas para casa a qualquer hora, que ele não se importa. Se eu quiser sair para jantar, tudo bem, eu posso escolher o restaurante. Dave também cuida bem de si, fisicamente. Ele tem a mesma aparência de quando nos casamos, só que mais velho. A lista de seus pontos fortes é bem longa, mais longa que a lista que eu mantinha de seus defeitos. Você está enfatizando os defeitos de alguém quando poderia estar amplificando os pontos positivos? Seja positivo com relação à pessoa com quem você se relaciona. Se semearmos misericórdia, colheremos misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Você quer a misericórdia aplicada às suas fraquezas e defeitos? Se quer, seja abundante na misericórdia. Todos temos nossos defeitos e, se enfatizados, esses defeitos tornam-se maiores do que realmente são. Mas quando priorizamos as coisas boas nas pessoas, suas qualidades tornam-se maiores do que aquilo que nos irrita nelas. Hoje, se alguém viesse me perguntar quais são as falhas de meu marido, eu teria que pensar muito para encontrar algum defeito. Ninguém é perfeito e Dave tem suas falhas, mas como eu já não presto muita atenção a elas, é difícil lembrar. Faço um esforço não só para pensar nos pontos fortes de Dave, como também para elogiá-lo. Quando verbalmente amplificamos os pontos fortes das pessoas, as edificamos e encorajamos. Vamos finalizar a primeira parte deste capítulo 9. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.